Oi, gente, vocês estão aí desse lado. Sabe o que eu estava fazendo? Escrevendo uma carta. Sim, eu amo escrever cartas. E hoje em dia é tão difícil, né? De ver cartas. A gente não recebe mais carta, a gente recebe zap, às vezes algum e-mail. E nós vamos estar falando hoje de tanta coisa bacana. Primeiro, como vocês estão? Tá tão difícil, né? Para todos nós. Tanta saudade, vontade de estar junto lá na igreja, na escola dominical, nos cultos, não é verdade? Hoje eu tô com 2 globinhos aqui, olha que lindos. Eu amo. E olha só, ele mostra o mundo. Se vocês pudessem viajar hoje, se tivesse tudo bem, sem corona, para que lugar que vocês gostariam de ir? Vocês gostariam de dar volta ao mundo? E hoje eu vou falar de uma pessoa que fez várias viagens missionárias. Sim. Na outra aula que nós vimos, que é desta revista que nós estamos estudando, né? Primeiro, o que é MKV? QV, né? MQV, li errado. Mais que vencedores. E a gente pode ver que nessa pandemia do coronavírus, desse Covid-19, nós estamos sendo mais que vencedores, porque Deus está dando saúde para a gente, está nos protegendo, não é verdade? Agora eu vou falar para vocês sobre a continuação da outra aula. É sobre Paulo. Paulo, ele foi um missionário. E ele viajou para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. E Jesus fala lá na Bíblia, em Marcos, né? 16:15, que ele manda a gente ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem é essa criatura? Nós. Você criança, você adolescente, você adulto, todo mundo. Então a gente tem que falar da palavra de Deus. É para isso que nós estamos aqui. E vamos falar das cartas que Paulo escreveu. Paulo escreveu um monte de carta. Foi assim, Paulo, ele se converteu. E aí ele foi criando, abrindo várias igrejas. Só que ele foi no mundo todo. Então ele não conseguia parar nas igrejas. Então ele foi criando igrejas, organizando igrejas. E aí ele foi deixando os outros pastores, amigos dele, que trabalhavam com ele, né? E aí, como ele viajava muito, ele começou a escrever cartas para continuar o ensinamento para os pastores, para as igrejas. Então ele escreveu cartas para as igrejas e também para os pastores, né? Para quem trabalhava lá. E eu estou com algumas cartas de Paulo. Vocês sabem quantas cartas são? Quantas? Olha aqui, ó. E tudo isso está na Bíblia. A hora que eu começar a falar, eu quero que vocês estejam com a Bíblia para vocês pegarem e acharem aonde está o livro da Bíblia, que são as cartas que Paulo escreveu, tá bom? Mas ó, eu vou dar uma paradinha agora, que eu vou terminar de escrever minha carta. É rapidinho que eu vou terminar de escrever minha carta e já volto. Eu preciso mandar pro correio, tá ficando tarde já. Então eu vou terminar minha carta. Já voltei rapidinho, né? Olha, antigamente eles escreviam assim as cartas. Eles escreviam, enrolavam e enviavam para as pessoas, né? Então era desta forma. E aqui dentro tem um versículo lindo que eu vou ler no final, tá bom? As cartas que ele escrevia, tem pessoas que chamam, né? Tá escrito na Bíblia, epístola, que nem aqui na minha Bíblia. Eu abri em Romanos, é a primeira carta. E está escrito Epístola de Paulo. O que significa epístola? Sermões. Porque ele mandava tipo um sermão, ensinando, falando do amor de Cristo, do amor de Deus, como a gente tem que se portar como crente, como que a gente tem que ser, como a gente tem que tratar as pessoas, né? Como a gente tem que servir a Deus. Então vamos na primeira carta, ó, de Paulo para Romanos. Essa foi a primeira carta que ele escreveu para a igreja de Roma. E esta carta, ela mostra que todos nós pecamos, mas podemos vencer em Cristo Jesus. E nada pode nos separar do amor de Deus.
E cada carta eu lembrei de uma música, mas eu não vou poder ficar cantando aqui, senão vai ficar longo esse vídeo, né? Aí vai ficar cansativo. Mas vocês, quando vocês ouvirem a mensagem assim, vocês vão lembrar de alguma música. Por exemplo, essa carta de Romanos que ele fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Vou cantar só um trechinho de uma música que a gente canta no louvor da igreja, na nossa igreja. Eu amo essa música, que é aquela assim, ó. Nada, nada poderá nos separar. Eu disse nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Essa música é linda, linda, linda. Depois eu deixo a letra para vocês, tá bom? Então, somente Jesus pode nos mudar para melhor. E assim, por meio de atos, palavras e pensamentos, podemos ter uma vida que agrade ao Senhor. Nesta carta de Romanos, tem muita coisa linda. Fala sobre você não fazer acepção de pessoas, porque Jesus, ele vê o coração. Ele não vê você por fora, ele ama você por dentro. E assim que a gente tem que tratar as pessoas. Na segunda carta, que de Paulo para Coríntios, ele escreveu 2 cartas para Coríntios, para a igreja de Corinto. Nós crentes devemos nos manter puros, pois somos o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito de Deus. E nessa carta ensina sobre o amor. Tem a promessa que viveremos com Jesus lá no céu. Na igreja, na escola ou na família, o nosso modo de viver como crentes em Jesus deve ser do jeito que deixe Deus feliz. A gente tem que sempre fazer o melhor, não é para nós, para as outras pessoas só. Não, o principal é para Deus, para Ele ficar feliz com a gente. Vamos para a terceira carta. Terceira carta é também para Corinto, lá para a igreja de Corinto, chama Coríntios. Nos ensina a não temer nada, pois Cristo está conosco e nos ajuda em nossas fraquezas. Também nos ensina a ajudar as pessoas que precisam, os necessitados. Devemos ajudar a todos. Vamos lá! A quarta carta, ele mandou para Gálatas, né? Está escrito como Gálatas, que era da igreja de Galácia. Ela nos ensina, essa carta, que não podemos nos deixar enganar. A salvação só vem pela fé em Cristo. Devemos adorar a Deus e amar ao próximo. E devemos colher o fruto do Espírito. Ai, como eu amo essa passagem da Bíblia, que está em Gálatas. Depois eu vou deixar para vocês vários versículos da Bíblia, para depois vocês estarem estudando mais. Mas se vocês puderem ler todas as cartas de Paulo, é bastante, mas vocês são inteligentes e conseguem aprender. O Espírito de Deus nos ajuda a viver e a crescer com Deus. Tem uma musiquinha que a gente cantava do fruto do Espírito, você lembra? Eu tô com a Larissa, ela tá me ajudando aqui, tá filmando, que a gente cantava... O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. Ai, é linda essa música, amo esses versículos. Vamos lá, agora nós vamos para a quinta carta, que é Efésios. E todas essas cartas estão na sua Bíblia, e é na parte do Novo Testamento. Lembra daquela musiquinha que a gente aprendeu sobre os livros da Bíblia? Vou cantar só o final. Canta comigo, Lali. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Aí começam as cartas. Romanos,
Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemão. Vai até aí as cartas. Não posso contar tudo, eu tô contando já. Calma, calma. É que me vem a música, eu já tenho que cantar, eu amo. Vamos lá. Essa é a 5ª carta para Efésios, para a igreja de Éfeso. Ela nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, que podemos vencer o inimigo pelo poder de Jesus, usando a nossa armadura de Deus. E tem uma musiquinha também que é muito legal da armadura de Deus, mas não vou cantar não, senão vai ficar longo. O Senhor nos dá dons e talentos para servi-lo. Todo mundo tem dons e talentos que Deus dá, viu? E a gente tem que saber aonde usar isso daí? Na igreja. Deus está no comando e cada um de nós pode realizar um trabalho na igreja. Você pode cantar, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode ajudar na cozinha, você pode ajudar separando as coisas para os necessitados. Na igreja a gente pode fazer muitas coisas, dar aula para as crianças. Vamos para a próxima, 6ª carta. Esta carta ele escreveu para Filipenses, para a igreja de Filipos. Ela continua nos ensinando algo. Nesta carta, Paulo estava preso, mas ele continuava alegre. E ela nos ensina a não perder o ânimo em meio aos problemas. Devemos estar sempre alegres e agradecidos ao Senhor. Devemos ter Cristo como exemplo. Ele pode nos dar a alegria verdadeira e a paz que vem dele. Falando dessas cartas, imagina só, a igreja lá não tinha uma Bíblia completa. Tinha a parte do Antigo Testamento, mas a parte que falava de Jesus, eles ainda não tinham. Por isso que Paulo começou a escrever as cartas. Imagina, gente, eu fico imaginando. Eles amavam tanto Paulo, porque ele ensinou tanto sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia para eles, que quando chegava uma carta dessa, imagina, eles deveriam ficar muito felizes, eles queriam se reunir, a igreja toda, para ler. Eu sei que eles liam, reliam, estudavam, é o que nós devemos fazer, ler as cartas, ler a Bíblia, reler, estudar, meditar e tentar sempre ser melhor, tá? Vamos para a próxima, só vai ficar longo esse vídeo. 7ª carta foi para Colossenses, para a igreja de Colossos. Ela nos ensina a não seguir falsos mestres. Jesus é o único digno da nossa adoração. Ele criou todas as coisas e é o Filho de Deus. Ele fala como um cristão, deveria refletir na influência de Cristo em sua casa, no trabalho, na escola e na igreja. Vamos para a próxima carta. Ele escreveu para até chama 1 Tessalonicenses, porque ele escreveu 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Esta carta, ela nos ensina a dar um bom testemunho enquanto esperamos a volta de Jesus. E quando ele voltar, nos reuniremos com os salvos que morreram antes de nós. Espera no Senhor. Esta carta nos dá esperança que um dia reencontraremos nossos queridos que já morreram em Cristo. Paulo nos conforta. Devemos permanecer firmes com Jesus. Vamos para a 9ª carta, que é a 2ª parte da carta, que ele escreveu, para os Tessalonicenses, lá em Tessalônica, a igreja de Tessalônica. Ela nos ensina que mesmo quando formos perseguidos, devemos continuar confiando, esperando no Senhor. A promessa na carta é que um dia ele nos recompensará por todo o sofrimento aqui na terra. Cada carta de Paulo, ela nos ensinava, o Paulo nos ensinava a sermos firmes. Ajudava o povo naquela época a continuar perseverante. E isto serve para nós até hoje. Cada carta é importante e todo crente como nós deve ler, reler, estudar, meditar, permanecer firmes com Jesus. Vamos para a 10ª carta, tá acabando.
foi a carta que ele escreveu duas. Timóteo, ele escreveu para o Timóteo. Timóteo foi um grande amigo deles, eles andaram muito juntos. E o Timóteo, ele era jovem, ele era um pastor. E Paulo ensinava como pastorear sua igreja. E ele escreveu duas cartas para Timóteo. Essa é a primeira, 1 Timóteo. E ela nos ensina que vão surgir vários problemas, mas precisamos continuar pregando fielmente a palavra de Deus. Timóteo, ele era jovem, mas era exemplo para todos os salvos. E você precisa também ser um exemplo. Devemos ser bons estudantes da palavra de Deus e exemplo para as pessoas, exemplo aonde quer que a gente vá. A segunda carta que ele escreveu para o Timóteo, essa é a 11ª carta. Ele ensina para continuarmos a servir fielmente a Deus e diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que é totalmente confiável e devemos compartilhar com outras pessoas. Isso é importante, a gente tem que compartilhar com as pessoas tudo que está na Bíblia, tá? Se você quer dar um presente para alguém, dê uma Bíblia. Não tem presente melhor que isso. Vamos para a 12ª carta que ele escreveu para Tito. Tito também era um pastor jovem. Esta carta nos ensina a mostrar que os evangelhos têm o poder para transformar as vidas, que a palavra de Deus transforma, que devemos evangelizar. Tito, como Timóteo, era um jovem pastor e amava a Deus. O verdadeiro cristão deve ter comportamento correto, e isso inclui, entre outras coisas, obedecer às autoridades. E a última carta que ele escreveu para Filemon. Aí eu vou contar uma historinha rapidinho que é o que ele escreveu na carta. Esta carta, ela nos ensina sobre o dom do perdão. Filemon, ele tinha um escravo e chamava Onésimo. E Onésimo fugiu. Aí ele foi preso. E lá ele foi preso aonde Paulo estava preso. Então esta carta Paulo escreveu na prisão. Depois que Onésimo saiu da prisão, aí Paulo mandou uma carta para Filemon, que eles eram amigos. Falou: Filemon, perdoa o Onésimo, porque agora ele se converteu, ele aceitou a Jesus e ele é uma nova pessoa. Então ele estava falando para Paulo perdoar. Isso é muito importante. O perdão, ele deve ser sempre a melhor opção que tem. Nada de vingança. Você tem que aprender a perdoar, tá bom? Então essas foram as 13 cartas que Paulo escreveu. Vai ter continuação na outra aula de outras cartas que ele escreveu. Estas foram para as igrejas, para eles melhorarem. O que Paulo falava é que a igreja tinha que se apegar em Deus, ler a palavra, estudar e passar para frente. Aqui nós vamos ter um versículo que a gente vai estar estudando. Gente, vou ter que contar o que aconteceu. Tá vendo? Chega pertinho aqui, ó. Eu quis imitar a carta que eles escreviam, que tá queimadinha, assim. Eu fui colocar lá no fogo, quase coloquei fogo. Que vergonha, gente. Mas eu apaguei. Não façam isso sozinho, hein? Nunca façam isso. Mas foi bom fazer, foi uma experiência boa. Vou ler o versículo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Isso está em 2 Timóteo 3,14. Então, eu preparei uma cruzadinha para vocês estarem fazendo, tá? Então, a Larissa vai trazer mais perto para a gente filmar e vocês darem um print, tá bom? Vamos lá. Ó. Pode pausar. Pode pausar, dar um print. Espero que vocês entendam a minha letra. Tá escrito Carta Paulina, com 15 letras e 5 capítulos. Vocês vêm aqui na cruzadinha, né? E aí vão tentar adivinhar. Mas depois eu vou estar mandando de novo, tá bom? Vai lá, Larissa. Isso. Pessoal,
qual é o nosso desafio também? Esta semana, você vai pensar alguma forma de você falar de Jesus. A minha forma, que eu moro num condomínio que tem muita gente, eu vou estar colocando um folheto evangélico, tá? Por exemplo, eu tenho bastante desse que fala sobre o amor de Jesus, tá bom? Então você pode ligar para alguém, mandar uma mensagem de zap, um e-mail, uma música evangélica, você pode cantar uma música evangélica, você vai procurar alguém que não conhece, que não conhece muito bem a palavra de Deus e você vai falar do amor de Jesus, tá bom? A segunda coisa, vocês sabem que eu amo amigo secreto. Vocês vão fazer um amigo secreto com a sua família. Por exemplo, aqui em casa nós somos em 3. Nós vamos fazer um amigo secreto de nós 3. Mas esse amigo secreto é para você escrever uma carta. Você vai escrever uma carta falando as coisas boas. Por exemplo, se eu tirar a Larissa, eu vou dizer que ela é uma ruiva linda, uma amiga, uma menina fiel a Deus. Eu vou escrever coisas lindas. Porque é tão bom receber carinho. Fofes, né? É tão bom receber carinho, amor, tá bom? E é isso que Jesus nos ensinou, tá amigo bom? secreto ou amigo de carta? É um amigo secreto que vai ser revelado no sábado. No sábado, sua família senta e vocês vão revelar, tá bom? E aí você entrega a cartinha, se você quiser fazer mais coisas, fica à vontade, tá? Agora eu vou fazer uma oração pra gente encerrar, tá bom? Senhor nosso Deus, te agradeço por esse dia, por essa oportunidade de estar com as crianças, com todo mundo que está ouvindo. Obrigada, Senhor, obrigada por eu ter essa chance, Senhor, de poder estudar mais a Tua Palavra e poder ensinar para eles, Senhor. Que alguém possa realmente, todos, né, possam ter entendido e compreendido as cartas de Paulo, que ele quis falar sobre o amor de Deus, como ser melhor, como falar de Cristo para as outras pessoas, para nós sermos firmes na fé, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. E obrigada que o Senhor está nos protegendo contra o coronavírus, que a gente possa ficar em casa, possa se proteger, possa tomar todos os cuidados, Senhor. Dê paz ao nosso coração e esperança, que em breve estaremos juntos te louvando na tua casa, Senhor. É no teu nome que eu oro e agradeço, com perdão dos nossos pecados. Amém. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudades, tá bom? E até breve, tá? Tchau, gente!